Contraponto recebe hoje o desembargador Sidney Agostinho Benetti, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Paulista, de Ribeirão Preto, e já adjudicou em inúmeras comarcas, sem falar que é membro de todas as entidades internacionais de magistrados. Bem, mas tudo isso saberemos daqui a pouco na conversa que teremos com o desembargador. Como vai, desembargador? Muito bem, é um prazer imenso estar no Contraponto com a sua pessoa, que eu admiro bastante, já há bastante tempo, da sua obra. É uma honra muito grande. Desembargador, eu, pelo que pude estudar, o senhor dá muita importância à ética. E eu diria que ela, no seu entender, caminha paralelamente, lado a lado mesmo, para e passo, com a responsabilidade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como ser responsável por aquilo que a sociedade espera, já que não se trata de lei ou de norma objetiva? Do ponto de vista de juiz, não é difícil sintonizar-se com a sociedade. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que diz a sociedade. A sociedade se pronuncia por intermédio do legislativo, por intermédio das suas leis, e essas leis são interpretadas pelos seus juízes. Na interpretação, os juízes auscultam a sociedade, olham que a sociedade, interagem com a sociedade, leem jornais, assistem televisão, convivem com a família, convivem no dia a dia, de forma que é possível, se estiver realmente imbuído de um senso ético de justiça, realizar esse trabalho ético sem muita dificuldade para o juiz. Quase que naturalmente, né? Quase naturalmente, é uma coisa que flui, como flui a vida para o juiz também. O senhor, inclusive, quando participou do processo de seleção de novos juízes aqui em São Paulo, o senhor introduziu algumas questões éticas. Diz aqui, o que fazer quando o filho for preso e você for juiz da infância e juventude? Uma outra que o senhor introduziu. Juiz pode subscrever abaixo-assinados? São questões difíceis para o juiz, porque são solicitações humanas que vêm no dia a dia. E o juiz, muitas vezes, tem o contrastamento da questão, como a lei se apresenta, para a sua resposta humana às questões. São questões que permitem, muitas vezes, mais de uma resposta, dependendo da circunstância que esteja envolvido o juiz, dependendo do seu modo de ser. Mas existem sistemas do mundo que regulam muito bem isso. Só quero citar o que se passa no Canadá, em que há o sistema dos tribunais, em conjunto com o Barreau, com a Bar Association, organiza algo que eles chamam de Wise Men Commission, ou Commission des Sages, que são pessoas que aconselham o juiz, no caso de o juiz ter alguma dúvida a respeito da conduta melhor naquele momento, geralmente integradas por grandes expoentes do direito, já fora das lidas judiciárias do dia a dia, de forma que ajudam a interagir, são como se fosse a sociedade falando naquele momento ao ouvido do juiz. É como se fosse uma ouvidoria, né? Como se fosse uma ouvidoria e alguém que assopra também as melhores soluções aos ouvidos do juiz. O senhor, inclusive, defende que a ética deve prevalecer, inclusive, na escrita. Sem dúvida. O texto bem produzido, ele inspira confiança. Isso aprendi por gostar de escrever e gostar de uma boa linguagem, mas quem materializou realmente, deixou muito clara esta noção, foi um grande e saudoso amigo de nós todos, Teotônio Negrão. Teotônio Negrão possui um opúsculo maravilhoso de uma palestra que está publicada na revista de Processo. E ele diz, se tem a impressão de que o advogado gastou tanto tempo para produzir um bom escrito, o juiz vai imaginar que esta pessoa tem direito, porque o advogado se esmerou em reproduzir aquele escrito bem feito. Ao passo que se o advogado apresenta um escrito sem capricho, é possível que o juiz pense também, o advogado não estudou tanto a questão para chegar à melhor justiça. O mesmo se passa para o juiz. Se o trabalho é bem feito, realmente já começa a inspirar a credibilidade ao juiz. Sim, até porque, desembargador, se nós pararmos para pensar, o que está escrito está registrado. É verdade. Então, além do mais, o juiz é o seguinte, ele se dirige, ele é, queira ou não, um integrante do segmento culto da população. De forma que é uma homenagem ao povo escrever bem e colocar bem as coisas. Se todos pensassem assim, hein, desembargador? Agora, eu arrisco mais uma pergunta. Se o magistrado tem de agir, tem de pensar e tem de escrever conforme a ética, a vida do juiz não se torna um tanto autovigiada?
ela é muito vigiada. Uma frase antiga que nós aprendemos quando entramos na magistratura é que as coisas que ocorrem com o juiz, na cidade do interior, têm mais repercussão. Não é tão antiga assim, você é jovem demais ainda. As coisas que passa o juiz têm mais repercussão do que o casamento do padre. Né? Com o perdão da comparação para os segmentos religiosos. Mas é verdade, realmente o juiz, os olhos da cidade estão sobre o juiz. Todos nós temos várias histórias, o juiz é um contador de história por natureza e assim se passa a tradição da magistratura. Em uma pequena comarca minha, que foi a minha primeira entrância, quando eu passava para ir a pé para o fórum, havia um bar e as pessoas ficavam na calçada daquele bar, Palestina, região de São José do Rio Preto. E quando eu passava ali, as pessoas desciam da calçada e ficavam na rua, e eu passava como se fosse um corredor polonês ali. Isso não cantava, mas a verdade é que me observavam. Né? Nossa, direto, imagina. A mensagem se colocava. Alto, né? A mensagem se colocava com a própria imagem. É verdade. E a responsabilidade do magistrado. Desembargador, o senhor ingressou na magistratura em 1972, portanto, há quase 35 anos. É verdade. É uma vida, desembargador, não é? É uma vida. Verdade. Aliás, é muita vida. E o senhor caminhou muito nesse tempo todo. Hoje, o senhor preside a União Internacional de Magistrados, em Roma. O senhor é membro da Junta Acadêmica da Fundação de Justiça do Mundo, em Madrid. Aliás, é presidente de honra. É verdade. E quer dizer, são coisas assim que eu pergunto, qual foi o ideal, desembargador, que o transportou para tão longe? Conta para o telespectador. As coisas na vida nós não sabemos bem como que elas acontecem. Nós vamos trabalhando, vamos fazendo e as oportunidades muitas vezes são oferecidas, muitas vezes nós buscamos as oportunidades, outras vezes temos apenas sorte de, naquele momento, estarmos presentes quando as coisas se definem. Né? Agora, a participação internacional decorreu do fato de gostar de idiomas estrangeiros, sempre apareciam pessoas querendo a presença para algum evento. Licença um pouquinho, deixa eu só esclarecer o telespectador. O desembargador, muito humildemente, aqui diz que gostar dos idiomas estrangeiros, só que ele fala todos os idiomas. Conta, desembargador. Eu falo alguns, mas... Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? Todos, bem que eu gostaria. Todos. Eu gosto muito de ler literatura. E literatura eu procuro ler no idioma que eu conheço. Às 4 horas da manhã, não é mesmo, desembargador? Eu acordo muito cedo, acordo às 4 horas da manhã. Você vê que eu já descobri tudo. Nossa, eu estou bem informada. Então, e aí? E isso vai criando como se fosse uma comunidade de pessoas que convidam, né? Seja nas associações de juízes, também participo da Associação Internacional de Direito Processual, da International Law Association, e de outras entidades. Eu sou membro de uma sociedade quase que inacreditável, que é a Sociedade Jurídica Alemanha-Japão. No tempo que estava na Alemanha, me convidaram para integrar. Isto vai, de uma certa forma, nos comprometendo com esta grande comunidade jurídica e intelectual, internacional, e faz com que nós estejamos no meio das coisas, daí é que vem o conhecimento. Só acordando às 4 horas da manhã mesmo para estudar tudo isso. Não é para ler as coisas que eu gosto, para ler as coisas que eu gosto. Beleza, hein? O senhor, considerando todo esse aprendizado, quais são as experiências que o senhor entende que nós poderíamos aproveitar da magistratura de outros países aqui no Brasil? Cite duas, pelo menos. São muitas. O Brasil tem alguns problemas judiciários e muitas vezes nós temos a impressão de que os problemas surgiram aqui. Mas é preciso ver que esses problemas com os quais nos deparamos aqui, muitas vezes já foram resolvidos no mundo. E no mundo, por sinal, também há problemas que ainda não chegaram aqui e que vão chegar rapidamente com a comunicação. E, por outro lado, nós temos também soluções que o mundo ainda não inventou. Certa vez eu lecionei durante um certo tempo instituições judiciais na Faculdade de Direito da USP. Sim. E eu formulei uma pergunta numa das provas que era a seguinte: cite 3 pontos positivos da justiça brasileira. Cite 3 pontos positivos. E foi uma dificuldade para os alunos que estavam viciados exclusivamente na informação do lado negativo da justiça brasileira. Mas são muitos. Nós temos todas as audiências, todas as sessões são públicas.
Isso é o único país do mundo que né? realmente tem essa transparência, que tudo se faz publicamente. O ingresso nos cargos da magistratura se dá por concurso público, o que também é importante. Também não acontece. A maior parte dos países do mundo isso não acontece. São currículos, são indicações, naturalmente, com todas as influências possíveis, até mesmo as influências políticas, para todos os cargos. Né? Também há uma carreira da magistratura que vai levando as pessoas e oferece oportunidades. É muito democrática a magistratura, de tal maneira que pessoas humildes têm condição de ascender aos altos postos, como aliás aconteceu comigo, que eu não venho de família abastada, pelo contrário, venho de uma família simples de Ribeirão Preto e sou produto da escola pública, na verdade. E assim várias coisas. Mas no mundo há vários mecanismos de dinamização da justiça que podem ser trazidos, por exemplo, para solucionar um problema sério que é a nossa demora judiciária. Também há mecanismos de melhor conhecimento das coisas da justiça que podem fazer com que a justiça se sintonize mais com a comunidade. Bom, continuando em terras distantes, nós sabemos que na Rússia não se confia no judiciário e na China não se pode judicar. Infelizmente, onde não há liberdade, não há justiça, portanto não há paz. Eu pergunto, como que o senhor definiria esse binômio, essa relação Brasil e judiciário? Em poucas palavras, como o senhor definiria? O Brasil é interessante dizer isso, porque nós estamos tão acostumados a ouvir apenas as críticas ao sistema judiciário, que nós não imaginamos que nós tenhamos um grande judiciário, e tem. O Brasil realmente tem um grande judiciário. Certa vez, numa entrevista numa rádio na Argentina, na província de Salta, me perguntaram o que pensava o mundo da magistratura em geral e me perguntaram, inclusive, o que pensava da magistratura brasileira, da justiça brasileira. Minha resposta foi simples. Se pensassem tão mal, se a comunidade internacional pensasse tão mal, evidentemente eu não seria eleito presidente da União Internacional de Magistrados. Se pensassem tão mal, se a comunidade internacional pensasse tão mal, evidentemente eu não seria eleito presidente da União Internacional de Magistrados, que é uma espécie, nós dizemos, com evidente falsa modéstia, que é uma espécie de Nações Unidas da magistratura. Né? Agora, a magistratura brasileira e o judiciário brasileiro tem vários pontos positivos. O acesso à justiça é franco, é muito mais livre do que a maior parte dos países do mundo. É possível ajuizar. É difícil realmente terminar o processo, mas isso também não é apenas um problema nacional, embora nós tenhamos passemos por um momento muito grave dessa demora processual. Sim. Eu digo que nós estamos agora como se fosse um tsunami da Indonésia ou a inundação do Katrina de New Orleans, que é a quantidade de processos que nos inundou. Mas se conseguirmos abaixar a água, teremos uma grande justiça. Se Deus quiser, desembargador. O senhor acha que o brasileiro está perdendo um pouco a capacidade de indignação com relação a corrupção? É verdade. O brasileiro está um pouco desanimado e nesse ponto, um certo sentimento de moral um pouco abalado, e digo moral no sentido mais técnico da palavra, e que é integrado por todos os valores, inclusive o valor da honestidade, que tem, ao seu contrário, o fato da corrupção. Né? Talvez um dos mais graves infrações à honestidade seja na corrupção. Mas isso é preciso que os mecanismos de restabelecimento funcionem. Esses mecanismos não são apenas o judiciário, não são apenas a polícia, são mecanismos comunitários, são mecanismos das entidades religiosas que pertencem, dos clubes de serviço, das famílias. Tem que vir de dentro, a imprensa, meu Deus, que importância tem a comunicação social para o mundo moderno. E ela pode mover montanhas, realmente. Pode fazer muito, talvez mais do que todas as instituições outras que são produto dela nos tempos modernos. Nem fale. Bem, nós vamos interromper alguns instantes, daqui a pouco voltaremos com o desembargador Sidney Agostinho Benetti. Até já. Estamos de volta com o desembargador Sidney Agostinho Benetti, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da União Internacional de Magistrados. Vamos lá, desembargador. Sim. O desembargador, conforme eu disse, preside uma seção de direito público aqui no tribunal. E, portanto, atua próximo das políticas públicas, vamos dizer assim. Exato.
O senhor não se sente, às vezes, um tanto constrangido ou contrariado diante de tanta omissão do poder público nas ações que envolvem os cidadãos? Sem dúvida, nós desejaríamos que houvesse ação mais concreta, mais decisiva do poder público em muitos momentos. Agora, é preciso também entender as dificuldades pelas quais o próprio poder público passa em um momento de dificuldade nacional de organização. As instituições se assentam. Estabelecer políticas públicas é um desafio para todos os administradores. Mas realmente, se nós fôssemos administradores, provavelmente faríamos algumas coisas diferentes. Tá certo. Bom, esperamos que sim, né, desembargador? Agora, no entanto, há quem diga que o direito internacional público está ainda entre a realidade e a ficção. Há quem diga mesmo. Como é que o senhor se defende disso? Está mesmo? O direito internacional público é um direito de sanção muito débil entre os ramos do direito. Começa a sanção mais forte sendo a do direito penal, que realmente pega a pessoa, coloca no presídio, aí é uma sanção muito concreta, muito direta. Nas obrigações civis, algumas sanções são claras e vão, realmente decide-se a reintegração na posse, tira-se a pessoa daquele lugar, coloca outro, há uma separação, separam-se as pessoas e realmente aquilo se concretiza. E assim é toda uma ordem decrescente da eficácia da sanção. E no campo do direito internacional público, as sanções se dão entre os estados, que têm soberania nacional, de forma que muitas vezes a sanção do direito internacional se torna quase que tão fraca como se fosse uma recomendação. Porque outra solução seria a ocupação de um país por outro, de um estado por outro, ir à guerra, ou a intervenção de entidades internacionais que são tradicionalmente fracas no decorrer de toda a história da humanidade. Vale a sanção internacional, muitas vezes, pela proclamação e pela exclusão de países violadores das regras internacionais da chamada comunidade internacional. Isso pode parecer, muitas vezes, que é pouco, mas dentro do país isso pesa, e pesa na própria comunidade. E impõe até uma certa ordem. Impõe uma certa ordem que vai valer. Há uma repulsa internacional. A sanção internacional, ela vive muito da imagem que deixa do país no mundo. E essa imagem, muitas vezes, fere duramente os governantes de determinadas épocas, de tal maneira que quase que não se livram mais dessa imagem negativa. O governante deve ter presente essa sanção, que não é apenas de uma força externa entrar no seu país e tomar o país naquele momento. Às vezes dura muito mais do resto dos tempos, aderindo ao país fortemente, sancionando fortemente. Creio que deve ser extremamente desagradável entrar para a história no rol dos indesejáveis da história, das pessoas malditas da história. E tantos governantes, infelizmente, entraram e levaram os seus países, que é pior. E até a impressão que nós ficamos de tudo isso é que eles também não se importaram que entraram. Não perceberam isso muitas vezes perceberam, mas pagaram uma aposta de forma diferente, não havia retorno, foram oprimidos pelas circunstâncias, mas o bom governante percebe isso, porque é político, e o político tem de ter antenas para perceber até onde vão as coisas. E o político tem de ter antenas para perceber até onde vão as coisas. E a nossa vida não é uma vida apenas para o presente, é uma vida que vive no futuro. Eu vejo isso na magistratura, eu decido as coisas imaginando que eu decido agora, devo executar agora, devo fazer a justiça agora, mas eu fico pensando também naqueles meus processos que ficarão guardados lá nos arquivos por 500, 600 anos, 1000 anos. Às vezes se desenterram lá processos dos tempos egípcios e é possível ler como que aqueles juízes decidiram. Eu não gostaria que as minhas decisões fossem lidas de tal maneira que se visse, por exemplo, que eu decidi de modo diferente do que os autos conduziram a decisão. É um compromisso realmente com a poeira dos arquivos que vai tranquilizar as consciências. Acho que o mesmo se passa com os políticos, deve se passar. Todos o conhecem, eu chamo como Sidney Benetti, só que tem um Agostinho. Agostinho. Sidney Agostinho Benetti, que eu acho que essa sua postura, essa sua maneira de pensar, essa sua ligação com a ética, estão bem ligados ao nome Agostinho, né? O nome Agostinho eu tenho com muito orgulho de um dos maiores doutores da igreja, um dos homens que mudaram o destino da civilização, que implantaram definitivamente a religião, a fé católica.
Fala-se que São Paulo e Santo Agostinho são os dois marcos decisivos, embora outros também sejam importantes. Mas eu tenho esse nome com muito orgulho porque nasci no dia do santo, 28 de agosto. É mesmo? De forma que minha mãe teve esta ideia de me dar esse nome que eu levo com muito orgulho. E muitas vezes, evidentemente, li a obra de Santo Agostinho e há passagens que são memoráveis. Gosto muito de uma citação que está em latim, me permito o latim, mas eu traduzo. Qui in minimis fidelis est, et in majus est fidelis. Quem é fiel no mínimo, é fiel também no máximo. Isso mostra também a necessidade de uma conduta reta em todos os momentos, em todas as possibilidades que se apresentam. Em homenagem ao Agostinho, então, desembargador, responda para nós. Qual é o credo eterno com o qual temos de conviver? É crença? É esperança? É solidariedade? Qual é? Eu acho que as pessoas têm de ter crença. Certa vez, falando para juízes, eu disse que o último dos mandamentos seria ser religioso. Ser religioso, e eu dizia que ser religioso de alguma maneira, inclusive para aqueles que não tenham religião nenhuma, que tenham a religião da justiça, que tenham crença na justiça. Maravilha. Se não crerem em nada, que creiam na justiça. Era um conselho para os juízes. Porque o juiz que não crê na justiça realmente será um verdadeiro fantoche, uma figura sem sentido. E agora, diante de tanta responsabilidade, de tanta conscientização, o senhor acha que aqui no Brasil o poder público aproxima o futuro? Eu acho que o poder público, e entre ele no poder público, o poder judiciário, ele, de um modo geral, tem melhorado. Não sei se sou um otimista, não é por isso, não gosto de simplesmente dizer que é assim por ser otimista ou ser pessimista, mas se nós compararmos as coisas, realmente as coisas avançam. Acho que estão sendo mais vigiadas. Estava lendo ontem um livro mais do que clássico, que agora se publicou em edição de bolso, que é muito bom. Eu leio muitos livros, leio muita literatura, mas leio desde que seja uma edição pequena para levar no bolso e poder levar para todos os lados, que é do Edward Gibbon, sobre a decadência e declínio do Império Romano. E ali ele fala que realmente nós temos sempre a imagem de que o passado era mais virtuoso, que o passado era melhor do que o presente, mas não é assim. Mesmo os valores morais, se nós pensarmos no que foi a escravidão, no que foi a vida sem nenhuma direito para ninguém, as pessoas padecendo do direito de vida e de morte nas mãos de outros, isso realmente, apesar de todos os problemas, significa uma melhoria. Estive numa palestra certa vez, no 40º da Escola da Magistratura Francesa, e ali um grande político francês, que é um grande advogado, foi ministro da Justiça, foi autor do projeto que aboliu a pena de morte, Robert Badinter. Robert Badinter fez uma locução linda e dizia que realmente é muito importante que os juízes sintam o prazer de julgar, porque ele via sempre o juiz reclamando das dificuldades da vida, dificuldade de julgar, a justiça é difícil, trabalha-se muito, ganha-se pouco, aquelas reclamações que não tem funcionário, não tem condições, que são normais em todos os lugares do mundo, e ele dizia que era muito importante que pensasse também outra coisa, que é o prazer de julgar, o prazer de realizar a justiça e se nortear para um lado positivo para ter força para agir. É o lado do idealismo, claro, né, idealismo. Idealismo com realismo. É preciso ter um ideal que mova as pessoas, mas um senso de realidade para saber até onde é possível fazer para que o progresso seja efetivo e não um falso progresso alardeado que no fim dê o efeito exatamente o contrário. Desembargador, agora o que o senhor não acha justo na justiça? Se eu posso destacar uma coisa, antes de mais nada, é a demora judiciária. A demora judiciária realmente é muito injusta, ela gera distorções, ela gera esse sentimento de perda, e de tal maneira que mesmo quem ganha sai com a impressão de que perdeu. Para o Brasil tem solução. Para certos países não tem solução fácil, não. O Tribunal, o Conselho da Europa, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, criou a Corte de Estrasburgo. Essa Corte de Estrasburgo julga todas as ofensas contra direitos humanos. E uma das ofensas é a demora judiciária, o atraso. E ali vive condenando os países europeus em grande quantidade. E alguns países realmente estão num emaranhado do qual não há saída fácil. No Brasil, me parece que as saídas são até muito fáceis para essa demora judiciária. Desembargador, o senhor se acha um homem vaidoso? O senhor tem tudo para se achar vaidoso. Pessoalmente, eu não me sinto de modo nenhum vaidoso, mas eu tenho meus orgulhos das minhas pequenas coisas, né?
eu gosto de literatura, então eu sinto muito envaidecido quando leio, suas conquistas, né? As coisas, né? Fico muito envaidecido de ler as coisas nos idiomas originais, isso sempre me dá muita satisfação. Tenho um orgulho imenso da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me cercam. Eu tenho muito orgulho de integrar a magistratura, orgulho de viver nessa cidade. Gosto de São Paulo, por exemplo. Vários orgulhos, mas acho que não chegam a me colocar no rol dos vaidosos, não. E quando o senhor cruza com um vaidoso, assim, aquele vaidoso que realmente aparece por si só, o que o senhor pensa? Eu acho que apenas é preciso que ele pare para pensar um pouco também, mais profundamente nas coisas. Qual teria sido a sua profissão, desembargador, se não tivesse sido magistrado? Eu vou lhe contar como se deu a minha definição pelo direito. Eu gostaria de poder me dedicar à literatura. Nos tempos de ginásio, nos tempos de colégio, havia uma animação muito grande no nosso ginásio, Estado de Ribeirão Preto, que nos enchia de orgulho, né, com aqueles professores daquela época. Lia-se muita literatura, nós participávamos dos teatros estudantis, dos movimentos que havia na época, de forma que se eu tivesse podido, eu teria ficado mexendo com literatura. Sim, o direito realmente dava uma solução de vida, dava a possibilidade de viver honestamente, ganhar a própria vida, era mais seguro. Sim. O direito. E é um pouco próximo também da literatura, um pouco próximo da ciência das palavras, como tantas obras jurídicas demonstram. Talvez o mais interessante seja esta obra de juristas que no final da vida deixam uma grande obra literária. Mas se eu pudesse, eu teria ido mexer com a literatura. Ou talvez com a música, mas nunca estudei música não. Mas gosto muito. Mas o senhor imagina que um dia o senhor deverá estar em Brasília, porque eu não vejo outra maneira, o senhor deverá estar em Brasília, nos tribunais superiores lá, porque não é possível, com tanta sabedoria, com tanta coisa, que não sou só eu que estou ouvindo, o telespectador também está escutando, mas fora isso, eu gostaria que o senhor expusesse aqui qual é o segredo, assim, tão jovem e com tanto sucesso, desembargador. Eu não sei se eu tenho tanto sucesso assim. Os olhos, sim, às vezes, os olhos da amizade, os olhos da bondade veem mais na gente do que muitas vezes nós somos. Mas, na verdade, eu não sei dizer qual é o segredo. Talvez o segredo seja não saber qual é o segredo. Porque o que eu fiz a vida toda é trabalhar muito. Eu ouço tudo, né? Eu ouço desde uma obra clássica, uma obra erudita, cultivo demais, passo por períodos que fico perdido por Mozart. Obras organísticas, Parrengue, eu vou para esse tipo de obra, e há momentos que me encanto com o rock moderno, né? Talvez, para mim, deu certo isso. Procurar me dedicar àquilo de que eu gosto e que tenha um certo sentido para mim. Se o senhor tivesse que transmitir uma mensagem aqui assim, nós estamos conversando com o telespectador, para quem o senhor transmitiria e o que o senhor diria? Nós estamos no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma casa da justiça, a principal casa de justiça do nosso estado, um dos locais em que se procura realizar a justiça para o país, uma magistratura respeitada como a magistratura paulista. Talvez se eu tivesse de fazer um pedido, não provavelmente deixar uma mensagem, eu faria um pedido dirigido a duas espécies de pessoas. As pessoas que são usuárias da justiça, no sentido de que quem tenha vivido a justiça, compreenda a justiça, ainda que tenha sido mal sucedido nas coisas da justiça, mas que compreenda as nossas dificuldades em tentar realizar a justiça. E aqueles que tenham se sentido satisfeitos, que tenham realizado seus direitos por intermédio da justiça, que digam isso à população. Digam isso à população, e a população precisa saber também que há vários lados muito positivos.